Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o professor Gabriel Acarello. Já comece se inscrevendo, ativando o sininho para que você não perca nenhuma novidade por aqui. Tem vídeo, afinal de contas, de segunda a sexta, certo? Bem, existem três níveis específicos, né? Segundo uma tradição clássica, de amor. E é sobre esse assunto que eu queria me debruçar hoje, apesar de a minha intenção ser mostrar para você uma consequência fortíssima e absolutamente trágica de uma atitude no início do período do Renascimento que gerou uma problemática enorme para a sociedade contemporânea e que atualmente ainda tem as suas consequências como uma espécie de, vamos dizer, cinismo em relação ao amor, por um lado, e por outro lado, como uma exaltação de uma dimensão meramente afetiva, tá certo? Do amor. Uma espécie de romantismo focado numa questão um pouco mais erótica. E entenda erótico nesse sentido não como o que os gregos chamavam de porneia, né? Que é o que nós temos visto hoje por aí de maneira exagerada também, por um lado, né? Mas não é disso que eu estou falando. Quando eu digo erótico, eu estou falando de uma dimensão mais afetiva, como essa moção dos nossos impulsos mais interiores, dos nossos afetos e sentimentos em direção a outra pessoa. Aquilo que nós poderíamos chamar de amor de concupiscência, que é reconhecer o outro como um bem para mim, tá certo? E um terceiro nível, tá certo? Que seria, aliás, eu nem falei dos níveis, né? Estou citando aqui algumas consequências da sociedade moderna, né? Mas vejam só, antes de chegar na problemática que gerou esses dois ramos que nós temos atualmente, mas de maneira mais exagerada, além daquele terceiro que eu citei, mas não quero focar nele, que é aquilo que os gregos chamavam de porneia atualmente, vou focar nele num outro vídeo de repente, posso tratar desse assunto, mas o fato é que toda a problemática que surge ali no início do Renascimento e gera essas duas coisas se dá por um exagero em uma das três formas antigas de amor, suprimindo uma outra, tá certo? Aliás, as outras duas que compõem esse trio, né? Amoroso, por assim dizer. Quais são então qual é esse trio amoroso, né? Então, um amor que nós podemos chamar um amor mais, como eu posso dizer, erótico, nesse sentido, como eu bem coloquei já de início, né? Um amor que, a bem da verdade, deveria ser colocado em primeiro lugar, né? Que é o amor que nós comumente chamamos de venéreo, um amor que deriva da deusa Vênus, né? E esse amor erótico, tá certo? Deriva de eros, né? E o amor que é mais racional e volitivo, como um ato da vontade, né? Desse amor racional e volitivo deriva uma eleição e uma fidelidade, tá certo? Duas características importantíssimas para o amor, porque quando nós afirmamos amar uma pessoa, nós afirmamos amá-la exclusivamente, ou seja, essa eleição possui um ar de exclusividade, e nós prometemos amá-la ao longo de toda a vida, portanto, fidelidade, ou seja, o amor é de uma pessoa, de um homem para uma mulher, exclusivamente para toda a vida. Então, exclusividade e fidelidade são duas características desse amor presente na razão, como um ato de decisão, tá certo? Movido pela vontade, pelo intelecto, pelo espírito, né? Nesse sentido. É o que nós poderíamos chamar de amor de benevolência, que reconhece o outro como um bem por si e quer o bem dessa outra pessoa, trabalha pelo bem dela e serve, né? Uma atitude servil. Como que trabalha pela felicidade do outro numa atitude servil, formulando melhor a frase aqui, né? A oração, a sentença, para que você compreenda bem o que eu quero dizer. E os outros níveis, então, são basicamente o seguinte: esse amor, exemplificado pela deusa Vênus, como um amor venéreo, é evidentemente baseado mais num impulso carnal, tá certo? O que nós temos no amor venéreo é nitidamente algo profundamente carnal, ou meramente carnal, em que, nós temos ali nesse primeiro momento, né, uma espécie de mera atração sexual, tudo bem? É basicamente isso. O que rege esse amor venéreo é mera atração sexual, tudo bem? Agora, essa atração sexual, ela é profundamente característica nos homens que são, assim, de maneira mais exaltada nos homens, porque eles são mais exteriores de fato, mais sensitivos no sentido externo da coisa, né? Ou seja, os sentidos externos no homem são muito mais valorizados, são muito mais
exaltados do que a interioridade. Aquele segundo nível do amor, o amor erótico, o amor mais interior, um amor mais afetivo, ele é muito mais comum nas mulheres, né? E, veja só, quando homem e mulher se aproximam, a motivação masculina é evidentemente venera e a motivação feminina é mais erótica, de fato, no sentido afetivo, repito, né? E, veja só, quando o relacionamento começa a se desenvolver, é necessário que ambos, especificamente o homem, mas ambos, controlem ou suprimam aquilo que nós estamos chamando aqui de amor venéreo, para que o amor erótico se desenvolva. Ou seja, para que os afetos sejam desenvolvidos, para que o amor no sentido afetivo, no sentido da paixão, cresça cada vez mais, é necessário que aquilo que é meramente sexual seja suprimido. Portanto, há uma necessidade da castidade aqui. Se não há castidade, a coisa fica só numa relação meramente carnal, tá certo? E essa relação meramente carnal logo será trocada por uma outra relação meramente carnal que se julga mais atrativa do que essa que se está vivendo nesse momento. Caso haja um desenvolvimento dos afetos, um amor erótico nesse sentido seja desenvolvido e cresça cada vez mais, o que irá acontecer é que, veja, a relação irá passar por uma espécie de desenvolvimento e o vínculo afetivo fará com que ambos, de alguma forma, queiram permanecer ao lado do outro por um interesse, uma inclinação e um reconhecimento de que o outro é bem para mim. Naquele reconhecimento de uma espécie de carência, né? Ou seja, falta algo em mim que o outro completa, ou seja, ele me completa, ela me completa. Essa ideia de completude vem dessa dinâmica do amor erótico, que com o tempo dá lugar ao amor mais profundo, aquele amor que nós temos chamado aqui, né, de amor mais racional, um amor volitivo, um amor voluntário, né? Que é caracterizado por aqueles dois aspectos que eu disse anteriormente, exclusividade e fidelidade, que são dois aspectos do amor benevolente, que reconhece o outro como um bem em si e por isso o elege, o escolhe como alguém a quem se deseja fazer feliz pelo resto da vida. Ou seja, aquele alguém, aquela pessoa específica, ele, aquele sujeito, indivíduo, né, único e irrepetível na face da Terra, e não uma outra pessoa. É ele quem eu desejo fazer feliz, é ela quem eu desejo fazer feliz, de agora e para sempre. Exclusividade e fidelidade, tá certo? Acontece o seguinte, que existe uma dinâmica muito comum no início do período do Renascimento, exemplificada e até intensificada por esse sujeito, que tem consequências profundamente trágicas para a modernidade, aquelas que eu coloquei lá no início, né, sobretudo. E esse sujeito se chama Henrique VIII, ninguém mais, ninguém menos do que o rei da Inglaterra, o rei Tudor, né, da dinastia Tudor, ali na Inglaterra, no século XVI, tá certo? 16, 17, se não me falha a memória, mas 16 com certeza, tá certo? Que ocasiona o quê? O rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica por ocasião de um desejo meramente erótico, tá certo? O sujeito, e é só isso mesmo, dividiu o Estado e a Igreja no Reino da Inglaterra por uma mera paixão erótica. Ele estava casado com Catarina, que não lhe deu, tá certo? Filhos, um filho homem, se apaixonou por Ana Bolena, queria se casar com ela, pediu a nulidade matrimonial, Papa não deu porque havia um reconhecimento de legitimidade, o cardeal não conseguiu, aquele que o acompanhava ali, né? Assim, não conseguiu obter para ele nada disso, acabou que ele também foi condenado à morte. São Tomás More, chanceler do rei Henrique VIII, não foi um partidário de sua causa, portanto também foi martirizado e condenado à morte, por isso ele é considerado mártir, foi santo, canonizado pela igreja por isso. E o rei Henrique VIII, no final das contas, rompe com a igreja, opta pelo protestantismo, ele acaba se tornando a figura unificadora, não só política, mas também religiosa dentro da Inglaterra, porque ele quer que o divórcio seja permitido religiosamente dentro do seu território para que ele tenha a possibilidade de fazer o quê? Se casar com Ana Bolena e conseguir um filho homem. No final das contas, ele não conseguiu, ele conseguiu de fato levar a cabo aquilo que ele fez e as consequências foram imediatas. Depois ele condenou Ana Bolena à morte, se casou com uma outra esposa, condenou à morte, se casou com uma quarta esposa, né? E assim sucessivamente. Se eu não estou enganado, ele teve entre 4 e 6 esposas diferentes. Veja só.
A consequência da exaltação do amor erótico, ela é também problemática, tal qual a exaltação do amor venéreo. Se nós queremos nos relacionar com as outras pessoas por mera atração física e sexual, nós teremos aquilo que nós temos hoje, né? Atualmente tem muito disso também, a ideia do sexo casual, aquilo que está presente dentro das comédias românticas, dos filmes americanos e assim por diante, que é uma confusão dos diabos, né? Na década de 90 teve uma série também americana chamada Friends, que muito provavelmente todos vocês que estão me assistindo conhecem. Eu assisti mais de uma vez a série inteira, assim, né? Conheço de cabo a rabo aquele negócio. E todos os personagens da série, ao longo do desenvolvimento da história daqueles amigos, né? Daqueles friends, tiveram, assim, uma série de companheiros, né? De parceiros meramente sexuais. Não eram, assim, pessoas com quem eles se relacionavam e queriam construir um relacionamento longo e duradouro. Não, era só uma mera atividade sexual, só isso, entende? Sexo casual, né? O que atualmente é chamado disso. E vários outros filmes, né? Como, por exemplo, Amizade Colorida, com... qual é o nome dele? Com o Justin Timberlake, né? E aquela... esqueci o nome da atriz, não importa tanto, o fato que não importa, realmente não importa. E uma série de outros filmes, né, que mostra essa realidade. Essa exaltação gera um baita de um problema. Tem um filme de 2012 que é muito bom para mostrar esse exemplo, que se chama Shame, com o Michael Fassbender, que fez o Magneto, inclusive, né, naquela série dos X-Men. É um filme, assim, absolutamente explícito. Já estou antecipando de antemão para que ninguém diga que foi lá assistir e se deparou com umas coisas horrorosas. Tem muita coisa horrorosa, o filme é absolutamente explícito, mas ele tem a capacidade de exemplificar o que é o drama de uma pessoa absolutamente viciada em sexo, profundamente corrompido por uma inclinação sexual. A vida do sujeito é só isso, entende? E há uma demonstração muito clara de que ele sofre demais com isso aqui. Sofre e muito, entende? Ele não consegue construir um relacionamento com uma pessoa real, porque tudo que ele consegue fazer é se relacionar com garotas de programa, com mulheres na internet e não com pessoas reais. Ele não consegue criar vínculo em um relacionamento. Tudo que ele faz é pensando, tá certo? Nessa parte mais sexual mesmo. Tá sempre voltado para o venéreo, entende? É trágico, porque esse sujeito está profundamente corrompido e a vida dele é triste. Triste, 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 triste. Entende? Muito bem. É um exemplo mais psicológico de uma personalidade que vive essa dinâmica, né? E que é uma espécie de caracterização da sociedade moderna, né? O mundo está desse jeito aí fora, né? Muito bem, mas Henrique VIII deixa claro dessa dimensão mais erótica, de fato, né? E o que acontece? Acontece que o divórcio passa a ser legalizado a partir dali. E a legalização do divórcio, a partir de então, gera suas consequências, porque, em primeiro lugar, a religião permite o divórcio, mais especificamente o protestantismo, né? Em segundo lugar, pouco tempo depois, o divórcio será como que permitido legalmente, ok? As legislações estatais dos distintos estados, dos distintos países, permitirão o divórcio. E qual é a consequência do divórcio na legislação civil? É necessariamente uma desconfiança em relação à exclusividade e à fidelidade. Por ocasião da permissão do divórcio, seja em qualquer ambiente que for, vai sempre ocasionar uma espécie de ceticismo em relação à exclusividade e à fidelidade, ao ponto de Voltaire, no período do Iluminismo, dizer que o amor é só uma questão de epiderme. Percebe a gravidade da coisa? Ou seja, como um Fábio Júnior da vida, né? Que eu acho que as gerações mais velhas vão conhecer muito bem, o amor ele pode ser vivido e experimentado várias vezes ao longo da vida. Basta que eu me apaixone, me apaixone, me apaixone, me apaixone. Percebe ou não? É sempre uma questão de paixão. E eu posso me apaixonar por uma outra pessoa que não é aquela com a qual me casei. E abandoná-la, pura e simplesmente. Porque a exclusividade e fidelidade, que é um amor mais racional, um amor de espírito, benevolente, que reconhece o outro como um bem em si, foi excluído da jogada e é objeto de ceticismo. Tudo que eu tenho o outro é um bem para mim. E à medida em que ele me satisfaz como um bem para mim, tá tudo legal, eu permaneço. Se já não me satisfaz, eu procuro um outro que me satisfaça. E esse é o princípio, tá certo? Do rompimento com a fidelidade e exclusividade.
por ocasião da permissão do divórcio. O que é necessário de ser feito, sem dúvida alguma, é, mais uma vez, aprender o que é o amor para vivê-lo de maneira plena. E, vejam só, eu tenho um curso chamado Aurora, um olhar para o princípio, em que eu mostro o que é o amor segundo o plano divino e como vivê-lo da maneira mais perfeita, que exige, sem dúvida alguma, olhar para cima e não para baixo, olhar para Deus e não para os modelos mundanos, não olhar só para os nossos afetos e para uma dinâmica que elege o outro como um bem para mim, mas olhar para Deus e para a relação trinitária, de quem, né, o matrimônio foi criado uma imagem. E viver o matrimônio como uma imagem do amor divino, como uma imagem da comunhão de pessoas na Santíssima Trindade, é aquilo para o qual nós somos criados, nós enquanto seres humanos, nós enquanto chamados a viver este amor dentro do matrimônio. Se você deseja acessar esse curso, clica no link aqui abaixo, vou deixar na descrição, adquira já o Aurora, porque ele vai, sem dúvida alguma, te ajudar nisso que você deseja, caso você queira aprofundar aqui nesse assunto. Muito obrigado pela tua atenção ao longo destes minutinhos, tá certo? É uma alegria tê-lo por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. De fato, eu investiguei, apesar do meu canal ser muito pequeno, ter 320, sei lá, inscritos até o presente momento, né? Mais de 50% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, apesar de eu ter, sei lá, 20, 30, 50 visualizações por vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho para não perder as novidades, porque provavelmente você gosta aqui do conteúdo. Deixe seu like e comente aqui embaixo se você já havia tomado conhecimento de alguns destes fatos que eu contei aqui ou já havia se dedicado a refletir a respeito do amor de algum modo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, nos vemos na próxima e até mais. Tchau, abraço.